1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Eu vou fazer a leitura na revista e atualizada, tá? Acho que os meninos já vão pôr ali no telão. Isso, revista e atualizada. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é poderosa, e a tua palavra não precisa de mais nada. Não precisamos acrescentar nada à tua palavra. E Deus querido, que a tua palavra que acabou de ser lida, que a tua palavra, ó Deus, promova no meu coração e no coração de cada um aqui, no coração de cada um que nos acompanha na transmissão, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a está lançando, que ela nos toque, nos exorte, que ela nos abençoe, que ela nos levante, que ela nos quebrante. Pai, que a tua palavra cumpra o teu desejo aqui nessa noite, e os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos à tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, tá? Para você responder para você mesmo, tá? Não precisa responder não, tá bom, Raimundo? Não precisa responder não, tá? Pensa aí, se hoje fosse o dia do seu velório, e nós estivéssemos aqui velando você, o que você acha que as pessoas estariam dizendo a seu respeito? O que você imagina que as pessoas estariam comentando sobre você? Pensa aí, tá? Pensa aí e responde para você. Responde para você. Eu queria que você pensasse nisso, porque a gente acabou de ler 2 versículos que nos conta um pouquinho, né, da história de um homem chamado Jabes. E aqui é o único lugar onde Jabes vai aparecer. E é interessante que Jabes, ele entra dentro de um capítulo que está falando sobre genealogia, que está falando de fulano que gerou Beltrano, mas o capítulo abre um parênteses para, em 2 versículos, falar um pouco a respeito de Jabes. E eu vejo assim neste capítulo, né, um destaque para a pessoa de Jabes. Jabes, de alguma maneira, ele se destacou ao ponto do texto bíblico abrir esse parênteses para ele. E o tema dessa mensagem aqui para a gente é ilustre como Jabes. O texto diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, que Jabes se destacou mais do que os seus irmãos. Então que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Jabes, de certa forma, ele deixou o seu testemunho registrado na história bíblica. Ele deixou a sua vida marcada aqui neste texto bíblico. E a história de Jabes, mesmo que a gente saiba pouco sobre ele, ela vem se perpetuando. Nós hoje estamos falando sobre Jabes. Quem sabe se Jesus não voltar daqui 50 anos. Não, daqui 50 anos eu estou vivo ainda. Daqui 70 anos, talvez eu esteja vivo ainda. Eu vou dar mais. 100 anos, daqui uns 100 anos,
Daqui 100 anos, vai fazer umas 3 semanas que eu faleci. E aí vai ter outro pastor aqui, e outro pastor falando a outras gerações, e talvez ministrando também esse texto. E até que Jesus volte, esse texto vai ser compartilhado tantas vezes para tantas pessoas, e esse destaque sendo dado para Jabes. E eu entendo uma coisa, que Deus nos colocou aqui neste lugar, aonde você mora, a cidade aonde você está, Deus nos colocou aqui, Deus colocou você nesta igreja ou na igreja que você congrega. Deus nos colocou aqui debaixo de um propósito. Deus é intencional em tudo que Ele faz. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada por fazer, Deus faz tudo debaixo de um propósito. Então Deus nos colocou nesta terra, Deus nos colocou aonde nós estamos hoje, porque Ele deseja nos destacar, porque Ele deseja nos tornar ilustres, para que a nossa vida seja um reflexo da vida dEle, e outras pessoas possam enxergá-lo através da gente, que outras pessoas possam vê-lo através da gente, que outras pessoas aprendam a confiar nele, a orar a ele, a buscar a ele, através das nossas vidas, como a gente aprende com Jabes. O texto diz que Jabes se destacou, e que Jabes fez uma oração, e Jabes falou: Senhor, que a tua boa mão seja comigo, que o Senhor me prospere, que não me venha aflição. E o texto diz que Deus ouviu, Deus respondeu a oração de Jabes. E aí a gente olha para Jabes e fala: quero ser ilustre como Jabes foi. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e dizer algo bom, e dizer: olha, este cara, ele ama Deus, este cara, ele confia em Deus, este cara anda com Deus, ou esta mulher é uma mulher de Deus, essa mulher é uma mulher de oração, essa mulher conhece o Senhor, essa mulher é diferente. O que você acha que Deus desejaria que falassem a teu respeito no dia do seu velório? Talvez a gente imagine: eu preciso mudar um pouco, hein? Eu não posso morrer essa semana não, senão vai estar ruim para mim. Mas o que você imagina que Deus gostaria que falassem de você? Como Deus gostaria que você fosse lembrado? Por isso que nós precisamos sim pensar nisso, pensar nessas coisas, refletir sobre isso, porque talvez a gente não esteja vivendo a vida que o Senhor preparou para nós, e se eu não viver a vida que Deus preparou para mim, como que eu vou me destacar? Como que eu vou me tornar mais ilustre? Como que eu serei notado da forma como Deus deseja, da forma como Deus quer? Então é importante sim a gente parar para pensar, a gente parar para refletir. E já disse alguém que o momento de nós nos prepararmos para a morte é enquanto a gente está vivo. É agora que a gente tem que pensar: um dia eu não vou estar mais aqui, então eu preciso, cuidar bem aí da minha casa, da minha vida, e viver o melhor de Deus nessa terra. E viver o melhor de Deus nessa terra não é viver sem dificuldade e sem problemas, mas é viver e cumprir o projeto de Deus, o propósito de Deus. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comer o melhor da terra não é viver sem dificuldade alguma, mas é cumprir o chamado, o propósito, é viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, é vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que história você tem construído hoje? Que legado você está deixando aqui nessa terra? Esses dias atrás, nós estivemos
no sepultamento do pai da Cleonice. E eu ouvi tantas coisas boas a respeito daquele homem, que eu falei: Senhor, quando eu morrer, eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim. Mas para ser assim, eu preciso ter as atitudes corretas agora. Eu preciso agir diferente agora. E é o que o Senhor deseja chamar a nossa atenção. E eu quero destacar essa palavra ilustre aqui do texto, no verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Mais ilustre. Só para a gente pensar um pouquinho nessa palavra, para a gente entender o conceito dessa palavra, a etimologia dessa palavra, o significado dela é brilhante, ela vem do latim. E o significado é brilhante, claro, bem iluminado, evidente, conhecido. No dicionário da língua portuguesa, o significado que apresenta para a palavra ilustre é que se destaca ou sobressai positivamente em relação aos outros. É alguém destacado, é alguém distinto. Olha que bonita essa palavra, insigne. Imagina alguém falando: ó, fulano é insigne. Não é insignificante, não. É insigne de destacado, de ilustre, de alguém que se destaca. E aí, a palavra hebraica para ilustre, a palavra que está na nossa Bíblia, é kabad ou kabed, que traz a ideia de ser importante, ser digno, ser honrado, apreciado. Então, na etimologia, é brilhante, claro, iluminado. Na língua portuguesa, é alguém que se destaca, que se sobressai, é alguém distinto. E dentro do hebraico, a palavra ilustre, que é traduzido como ilustre, kabad, é ser importante, ser digno, ser honrado. E eu imagino que todos nós aqui queremos ser isso, né? Todos nós queremos ser esse kabad. Todos nós queremos ser honrados, dignos, insígnios, destacados. Para ficar bem simples para a gente, ilustre, então é alguém que se destaca por conta das suas qualidades. Ele tem algumas qualidades que o destacam, que o fazem sobressair, que deixa ele mais distinto do que os outros. Então isso é ser ilustre. E eu tenho certeza que Deus deseja, do fundo do coração dele, que eu seja ilustre, e cada um de nós aqui sejamos ilustres. E para sermos ilustres, nós não precisamos ser o próximo presidente do Brasil. Para sermos ilustres, nós não precisamos ocupar cargos importantes. Para sermos ilustres, a gente pode ser quem nós somos, lá onde vivemos, trabalhar onde trabalhamos, mas algumas qualidades vão nos destacar, algumas qualidades vão nos fazer sobressair, algumas qualidades vão fazer com que a gente seja notado, e alguém vai falar: oh, essa pessoa brilha diferente, essa pessoa é mais iluminada, essa pessoa se destaca, é uma insigne pessoa. Guarda essa palavra aí, ó, para quando você me encontrar na rua: ô, pastor insigne. Só se eu merecer, tá? Queridos, Jabes tinha de tudo para ter uma vida destruída, para ter uma vida de aflição, uma vida de sofrimento,
O texto diz ainda no verso 9 que a sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. A versão King James diz assim, essa parte do versículo: sua mãe lhe deu o nome Jabes, significando: em meio a muito sofrimento dei à luz. Jabes já veio ao mundo debaixo de sofrimento, já veio ao mundo trazendo também sofrimento à sua mãe, ao ponto da mãe chamá-lo de Jabes. E Jabes é associado a sofrimento. Agora, mesmo nesse contexto, Jabes se destaca. Mesmo nesse contexto, Jabes se tornou alguém mais ilustre. A versão King James também diz assim: sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, perdão, não é esse não. Fugiu. Fugiu, virou a página aqui do iPad, eu perdi. Tá? Mas diz que ele foi ilustre e o mais honrado da sua tribo, na versão King James. Ele foi mais ilustre e honrado da sua tribo. Então, mesmo no meio de um contexto bem adverso, ele se destacou, ele se sobressaiu. E algo que eu quero destacar aqui em relação a Jabes, e é um dos pontos que eu quero mencionar aqui, é que nós não podemos deixar ninguém ditar como será a nossa vida. Nós não podemos permitir que nada, nem ninguém, nem uma pessoa, a não ser o Senhor, né? Mas nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade dite como será a nossa vida. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Na King James, em meio a muito sofrimento o dei à luz. A mãe dele colocou este nome nele, porque ela sofreu demais para tê-lo. A gente já imagina, nós homens, né? As mulheres que já tiveram filho sabem, aquelas que tiveram parto normal, sem anestesia, né? Que ter um filho é dolorido. Então, se o texto dá um destaque para a dor, é porque a dor foi maior. A dor que essa mãe sentiu não foi comum. Essa mãe sofreu tanto no parto, que quando o menino nasceu, ela olhou para o menino e falou, vai chamar sofrimento. É o que o texto está dizendo. Só para você ter uma ideia, o nome Jabes significa aflição. O nome Jabes significa dor, pesar, sofrimento. Ah, imagina você dar um nome desse para o seu filho. O seu nome vai ser dor. O seu nome vai ser sofrimento. O seu nome vai ser aflição, porque você veio ao mundo causando aflição, você veio ao mundo trazendo dor. Agora imagina esse menino crescendo, e todo mundo quando ia chamar seu nome, falava sofrimento, era meio como ser amaldiçoado toda vez que alguém o chamava. Se fosse no movie, o pessoal ia falar, ô sofrimento, vem cá. Não, não vem cá não, vai, fica aí mesmo. A gente não quer sofrimento aqui não. Não, mentira. O moving, e abençoe, ontem teve culto moving, hein? E foi uma festa. Os Jabes se tornaram gritos de júbilo e alegria. Mas imagina uma criança chamada sofrimento, e crescendo com esse nome. E toda vez que alguém chama o seu nome, você é remetido àquela lembrança. Eu trago dor, eu trouxe dor à minha mãe, eu trouxe sofrimento à minha família. E aí, o autor de Provérbios vai dizer assim, ó, como imaginou, né, no seu coração, assim o é.
tantas vezes chamado de dor, tantas vezes chamado de aflição, tantas vezes chamado de sofrimento, a pessoa faz o quê? Pô, quer saber? Essa é minha vida mesmo, eu sou isso. Eu causo dor, eu causo sofrimento. Deus me trouxe a esse mundo para isso, para sofrer e para causar sofrimento. E Jabes poderia muito bem ter crescido assim, ter crescido com essa mentalidade, ou talvez cresceu, mas chegou um dia que virou uma chave dentro de Jabes. Chegou um dia que a coisa mudou. Chegou um dia que uma qualidade se destacou. E a coisa mudou. Chegou um dia que Jabes falou: chega! As circunstâncias adversas não vão ditar como será a minha vida. O fato do meu passado ter sido dolorido não vai ditar como vai ser o meu futuro. Chegou um momento que Jabes não permitiu mais que aquelas dores do passado, que aquelas aflições do passado estivessem ditando o seu presente e o seu futuro. A gente costuma dizer assim, né? Hoje existe bullying, na minha época não existia bullying. Mas se existisse bullying lá nos tempos de Jabes, imagina Jabes jogando bola e a molecada, sai para lá, sofrimento. Alguém se machuca também, ó quem está aí, ó. O Dor está jogando, às vezes não estava nem no lance, mas só sofrendo bullying. E quantas vezes, talvez, Jabes não ouviu: a sua vida vai ser assim, a sua vida vai ser marcada pelo sofrimento. Talvez ele ouviu isso várias vezes, estou conjecturando, tá? Mas talvez ele ouviu isso várias vezes da sua mãe ou do seu pai. Talvez ele ouviu isso tantas vezes de alguém próximo, de um tutor. A gente não sabe, mas eu imagino. O meu nome é construtor de carroça, ou de vagão. Lindo, bonito, né? Acho que eu não precisava ter contado isso, né? Mas o meu nome não é dor, o meu nome não é sofrimento. E a gente já sofreu tanto bullying nessa vida, né? Já levamos tanta tijolada. Agora imagina alguém com esse nome. Só que chegou um momento que Jabes falou: chega. Essas palavras malditas não vão mais ditar o que eu vou ser, ou quem eu sou, ou a vida que eu vou viver. E se a gente olha para o verso 10, a oração que ele faz, a oração é um avesso do que dizia o seu nome. É um avesso, talvez, das coisas que foram encucando na cabeça dele. Olha a oração que ele faz: ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele falou: Deus, eu sei que meu nome é aflição, mas eu não quero aflição na minha vida. Chegou um momento que ele falou: chega, você não vai ditar mais como eu vou levar a minha vida, como eu vou construir a minha vida, como vai ser a minha vida. E às vezes a gente já levou tanta bordoada desde pequenininho, né? A gente já ouviu tanta coisa ruim que falaram sobre nós. E às vezes o nosso pai mesmo, a nossa mãe, e é lógico que a intenção não era maldade, a intenção não era nos destruir por dentro, mas palavras foram liberadas, palavras que nos marcaram, palavras que nos prenderam, nos aprisionaram, palavras que nos paralisaram. E de vez em quando a gente ainda escuta umas coisas.
E o diabo fica jogando uns pensamentos, tentando promover uns sentimentos dentro de nós, para nos arrebentar, para nos sufocar, para nos levar a desacreditar que existe uma vida abundante para nós, que existe uma vida abençoada para nós, que os projetos de Deus para a nossa vida são projetos de paz e não de mal. Então nós não podemos deixar, da mesma forma que Jabes não deixou. E não importa de onde venham essas palavras, que às vezes vem até do cônjuge. Não importa. Nós precisamos entender e saber da nossa identidade no Senhor. E de quem nós somos nele e para ele, porque quem nós somos nele e para ele tem tudo a ver com o nosso futuro, tem tudo a ver com como vamos viver a nossa vida hoje e amanhã e depois até chegar o dia do nosso velório, aquele dia onde vão falar aquelas coisas a seu respeito, aquelas coisas que você construiu até aquele momento. Por isso nós não podemos permitir que ninguém, além do Senhor, esteja ditando e falando como será a nossa vida. Com Jabes foi diferente. E se com Jabes foi diferente, com a gente pode ser também. E com Jabes foi diferente, porque Jabes buscou um caminho diferente. Jabes buscou um caminho aonde ele confiou no Senhor, aonde ele confiou em Deus. Jabes sabia que ele podia ter um destino diferente, uma história diferente, se ele confiasse no Senhor. E foi o que ele fez. E aí Deus ditou a vida de Jabes, como Deus pode e deve estar ditando a nossa vida. E é ao Senhor que nós precisamos dar ouvidos. E às vezes o nosso grande problema é esse, é que nós estamos dando ouvidos para as vozes erradas. A gente está permitindo que outras vozes, não a do Senhor, entrem no nosso coração. Jeremias 29:11 é um texto bem conhecido, já citei agora há pouco aqui, né? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, né? Ou planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança, né? Ou o fim que desejais, dependendo da versão. Mas eu acho que eles não vão ter aí a versão, a edição pastoral. E na edição pastoral, esse versículo, ele fica mais ou menos assim: eu sei os projetos que tenho para vós, diz o Senhor, projetos de felicidade e não de sofrimento, para vos dar uma esperança e um futuro. Esta é a palavra que Deus libera sobre as nossas vidas. Que os planos, que os pensamentos, que os projetos que Ele tem para nós são projetos de felicidade, são projetos para nos fazer prosperar, e não vivemos em aflição, e não vivemos em sofrimento. Então, fora o Senhor, não dê atenção para ninguém que muitas vezes não deseja o teu bem, que muitas vezes quer é o teu mal mesmo. Tem um texto lá em Isaías, capítulo 9, o versículo 6. Jesus não era nem nascido, mas olha a palavra que Deus já liberava sobre ele. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus não era nem nascido e Deus já estava liberando sobre ele
dizendo: é o Pai da eternidade, o governo estará nos seus ombros. Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Agora imagina você, lá na sua gestação, o que você acha que Deus liberava a teu respeito? O que você acha que Deus já falava a teu respeito? Vou dizer para você, sem medo de errar, as mesmas coisas que Ele libera hoje, que Ele fala hoje, do quanto você é amado ou amada, precioso ou preciosa. Ele ainda hoje diz que você é mais que vencedor ou vencedora. As mesmas coisas que Ele sempre liberou sobre você. Eu gosto muito de Isaías 43, o verso 4, onde Deus fala assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu o amei. Tem coisa melhor para ouvir do coração de Deus do que isto? De Deus olhar agora e dentro dos teus olhos e dizer para você: meu filho, minha filha, você é precioso demais. Olha o que o texto diz: digno de honra. Só Deus mesmo para ver a gente assim, né? Sabe aqueles bebês recém-nascidos? Que a gente olha assim, né? Fala assim: será que eu falo? Só o Theo é lindo. Theo. Mas às vezes aqueles bebezinhos, né? Feinho. Ele fala: mas que gracinha. Eu sempre olhava os bebês recém-nascidos, eu falava: meu Deus do céu, né? Tomara que tenha salvação. Mas o dia que os meus nasceram, o dia que a minha sogra deixou eu pegar o meu filho, porque quando Mateus nasceu, a minha sogra deu uma de Ayrton Senna, fez uma curva, saiu na minha frente, pegou o Mateus, daí foi difícil. Amo você, sogrinha. E é bom a senhora estar assistindo, viu? Estou falando da senhora só para ver se a senhora está assistindo. Depois me manda um zap. Mas quando eu vi o Mateus, banguelo, branquelo, cabelo tudo espetado, gente, era a criança mais linda do mundo, do planeta. A Milena nasceu japonesa. A Milena nasceu com os olhos puxados. A Milena nasceu que eu acho que assim, num raio de 5 quilômetros do hospital, todo mundo sabia que tinha nascido uma criança, porque ela berrava. A enfermeira trouxe ela e falou: Tó! Brincando. Mas eu olhei para a Milena, a menina mais linda do planeta, da galáxia. Não importa se os outros achassem feio. Flavinha, não, parece que só tem cabelo de um lado. Não importa. Eram os meus filhos. E não tinha como ser diferente. Não tinha como olhar diferente para eles. E você acha que tem como Deus te olhar diferente? Você acha que tem como Deus olhar para você e te achar feio ou feia? Você acha que tem como Deus olhar para você e não te amar? E o texto que a gente leu, a outra parte do versículo dizia assim: darei homens por ti e cebar pela tua vida. É Deus falando assim: não tem nada que eu não faça por você. Não tem nada que eu não ouse fazer por você. E indiretamente Deus estava dizendo assim: se eu precisar, e eu preciso, eu vou entregar o meu filho unigênito, o meu único filho, para te resgatar, para te salvar, para te trazer novamente para perto de mim, porque eu não quero ficar separado de você. Então as coisas que Deus fala a teu respeito, é as coisas que Deus já falava antes de você nascer.
Deus não mudou. Ele continua te olhando do mesmo jeito. Mesmo quando Ele fala para você, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. E você desobedece. Mas Ele continua te amando. Continua te amando. Continua te amando. E o propósito dele também não mudou. Ele continua desejando que você viva aquilo que Ele idealizou para você. Aquilo que Ele pensou para você. O grande problema é que às vezes a gente pode estar pensando, eu não escuto Deus falando essas coisas para mim. É porque a gente está dando ouvidos a outras vozes. A gente está permitindo que outras vozes entrem no nosso coração e digam coisas para nós que muitas vezes estão nos destruindo, ao invés de nos levantar. Ainda o verso 9 nos diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Uma lição então que nós aprendemos é: não permita que ninguém dite como vai ser a sua vida. E uma outra lição que eu quero destacar aqui é: se destaque em qualquer terreno. Em qualquer terreno. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Como alguém que tinha tudo para dar errado, deu certo. Como que alguém com o nascimento como foi o de Jabes, com o nome como foi o de Jabes, com a história de Jabes, conseguiu dar certo. Como que Jabes consegue se destacar, mesmo num ambiente, entre aspas, hostil, e de probabilidades mais fortes, para que ele tivesse uma vida de sofrimento, de decadência, do que uma vida ilustre, do que uma vida abençoada. Mas o texto diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes foi mais brilhante. Jabes se destacou, foi mais distinto. Foi mais o quê? Como que era mesmo aquela palavrinha? Eu? Sério? Obrigado. Insigne. Ele foi mais importante, mais digno, mais honrado, mais apreciado. Ele foi. Então Jabes me ensina que não importa o terreno, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, nós podemos dar certo. Você pode dar certo. Pode dar certo. Porque às vezes a gente entrega o nosso coração à derrota, porque a gente diz: eu não tenho recurso, então não dá mesmo, né? Para o outro lado também, né? Tem recurso, teve oportunidade, veio de uma família tal, para mim é diferente. Ou a gente pega as circunstâncias adversas e desfavoráveis e diz: também de que jeito? Como ser ilustre? É só paulada na minha cabeça. Como me destacar? Eu saio de uma luta, já vem outra. Não tem nenhum respiro. E às vezes nós começamos a imaginar isso. Que é falta de oportunidade, que é falta de recurso, que são as circunstâncias adversas, que daí eu não consigo desenvolver, eu não consigo viver a vida que Deus tem para mim por conta disso. E a gente começa a culpar as circunstâncias, a gente começa a culpar as pessoas, a gente começa a culpar os recursos ou as oportunidades. Mas a gente olha para Jabes, e Jabes tinha tudo desfavorável, mas Jabes se destacou, Jabes foi mais ilustre, Jabes foi diferente. E nós também podemos ser.
Então é uma das coisas que eu aprendo com Jabes, que não importa o terreno, eu posso me sobressair. E uma coisa interessante, né, só para fazer uma analogia, eu fui dar uma pesquisada, né, sobre Israel. E quando a gente pensa em Israel, a gente pensa no quê? A gente pensa em deserto, a gente pensa em rocha, a gente pensa num lugar seco, né? Porque a imagem que a gente tem de Israel é a imagem que a gente vê os filmes de Jesus, é a imagem que a gente vê lá na Record, né? É ou não é? Ninguém assiste novela da Record? Duvido. Tá? Mas às vezes é a ideia que a gente tem, que lá é tudo seco. E olha uma coisinha que eu peguei aqui, ó. Devido às enormes diferenças de tipo de solo e do clima em todo o país, Israel é capaz de cultivar uma grande variedade de produtos, mesmo com um território tão reduzido. A produção israelense inclui sorgo, trigo e milho. As frutas e os legumes mais popularmente cultivados são os cítricos: abacaxi, laranja, limão, kiwi. Eu não vou ler o texto não, mas vou falar de outras frutas que são cultivadas lá: goiaba, abacate, banana, manga, tomates, pepinos, pimentões, abobrinhas, melões. Tem umas frutas aqui que eu nem sei falar o nome: tangerina, maçãs, peras, cerejas, uvas. Mas como que produz tanto naquele terreno tão seco? Se a chuva cai tão pouco lá. Israel é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento agrícolas, que levaram a um aumento drástico na quantidade e qualidade das lavouras do país. O esforço para aumentar a produtividade e a qualidade da cultura levaram ao desenvolvimento de novas variedades de sementes e plantas, bem como inovações, como uma substância condicionadora do solo, vermiculita, que, quando misturada com o solo local, aumenta o rendimento das culturas e irrigação por gotejamento. A água é pouca lá. Então eles criaram algo que eles misturam com a terra, que ajuda a terra a produzir mais e a terra a ser mais hidratada, nem sei se é essa palavra, né? Mas hidratada com menos água. Irrigada, obrigado. Beijo. Tá? Menos irrigação e mais mais absorção, né, da semente ou da planta, tá? E aí a gente podia pensar assim, né? Quantos países vizinhos falam nunca vai dar certo? A gente sofre aqui, ó, a gente pedala aqui, ó, a gente não consegue cultivar nada. Por que eles vão conseguir? Mas eles se desenvolveram nessa área. Por isso eu disse que queria usar como uma analogia para a gente não ficar pensando: ah, não, aqui é assim mesmo, aqui é tudo difícil mesmo. Não, ó, lembra de um menino que eu falei que estudava no CEPAS, que eu perguntei para ele: o que você quer ser quando crescer? E ele falou para mim: eu sei que eu vou ser quando crescer. Eu falei: o quê? Catador de papel. Eu falei: mas por que tem tanta coisa para ser? Por que catador de papel? Ele falou: ah, meus avós catam papel, os meus pais catam papel, os meus tios catam papel. Então eu sei que eu vou ser catador de papel. Entende? Que às vezes a gente acha que porque todo mundo foi assim, eu tenho que ser assim. Porque ninguém se destacou, eu não vou me destacar. Porque o terreno aqui é assim mesmo, o terreno é seco, o terreno é rochoso, não dá para ser próspero aqui. Provavelmente era isso que Jabes ouvia, mas Jabes foi mais ilustre. Jabes se destacou. Jabes aprendeu a se destacar em qualquer terreno. Jabes aprendeu a não olhar o que dá errado e desistir. Eu lembro de uma frase do burro no desenho do Shrek, acho que no 1, que ele falava assim: aonde há vontade, há um jeito. E é assim que a gente tem que pensar, que se há vontade, há um jeito. Então eu não vou desistir,
Então eu não vou abaixar a cabeça, porque o Senhor me chamou de alguém mais que vencedor. Deus me fez para vencer. Deus me fez para não desistir. Deus me fez para vencer em qualquer terreno. Então não importa o terreno que eu estou, eu vou prevalecer. Daniel capítulo 1, versos de 18 a 21 diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que os reis lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Esses meninos foram tirados da terra deles, foram levados para uma terra estrangeira, foram levados para a Babilônia, e mesmo longe da terra, longe da família, com liberdade cerceada, eles se destacaram, eles foram mais ilustres, ao ponto do texto dizer que o rei não achou entre os seus magos, os encantadores, pessoas mais doutas, com conhecimento maior, com mais sabedoria do que esses meninos. Percebe que não é o lugar, não são as circunstâncias, mas é como eu me coloco diante de Deus, o quanto eu abro o meu coração para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Jabes, e eu tento imaginar o que o tornou mais ilustre, qual é essa qualidade que fez com que ele se destacasse? Para mim, foi a confiança e a dependência dele em Deus. O verso 10 nos diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Uma das coisas que destacou Jabes, eu creio que o tornou então mais ilustre do que os seus irmãos, eu não acho que foi a capacidade intelectual que ele tinha, eu não acho que foi a capacidade administrativa que ele tinha, o que ele tinha de conhecimentos gerais, ou a habilidade que ele tinha com as suas mãos. Eu não acredito que foi isso que o destacou, mas o confiar em Deus, o orar ao Senhor. Na versão King James diz assim: é sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel. E eu achei interessante o texto dizer isso. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel. Porque é como ele estar dizendo assim: olha, todos viram, todos souberam, todos olhavam para Jabes e viam que ele era alguém que orava a Deus, que ele era alguém que confiava em Deus, que ele era alguém que estava aberto para o agir de Deus. Por isso ele ora ao Senhor. Por isso eu quero, junto com você, aprender com Jabes a pensar grande e a orar grande. Porque no Senhor nós podemos. No Senhor nós podemos sonhar grande, nós podemos sonhar alto. No Senhor eu posso enxergar essas coisas e eu posso orar.
Eu posso orar para que o Senhor destaque essa igreja. Eu posso orar para que o Senhor amplie o nosso espaço. Eu posso orar para que o Senhor nos multiplique. Eu posso orar para que o Senhor manifeste curas aonde o médico desenganou. E nós tivemos um testemunho assim semana passada, de alguém que subiu aqui e falou: os médicos disseram que não tinha jeito, e eu estou aqui testemunhando. E não só testemunhou semana passada, como estava trabalhando hoje aqui na Ação de Amor. Nós podemos pensar grande, orar grande, mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Nós podemos ser mais ilustres na nossa geração, mas para isso nós precisamos confiar no Senhor, ao ponto das pessoas saberem: essa pessoa conhece a Deus, essa pessoa ama o Senhor, essa pessoa confia no Senhor, essa pessoa ora ao Senhor. E eu acredito que foi o relacionamento de Jabes com Deus que levou ele a fazer uma oração tão ousada, tão ousada. E eu penso que conforme nós crescemos na nossa intimidade com Deus, os nossos pedidos ou a nossa ousadia nos pedidos, elas vão mudando. Elas vão mudando. Pensa aí, você lá no teu trabalho, tendo que pedir algo para o teu patrão. Patrão, eu vou precisar sair mais cedo sexta-feira, porque eu vou participar de um encontro face a face lá da igreja, e eu preciso sair mais cedo, porque, sabe, né, eu tenho que estar às 6 horas lá na igreja. Como que a gente pede? Às vezes a gente pede até meio ressabiado, né? Ai, meu Deus do céu, e se ele não deixar? Ai, meu Deus do céu, e se ele falar não? Ai, meu Deus do céu, isso? Quando a gente tem que pedir alguma coisa assim para um patrão, é mais complicado, né? Mas quando a gente tem que pedir para o pai? Os meus filhos têm uma intimidade comigo que vocês não têm noção. Os pedidos que eles me fazem, só com oração. Falou: o pai tem que orar muito, viu, para ter essas condições aí. Mas é diferente pedir algo para um estranho e pedir algo para quem você tem intimidade. É diferente. E às vezes nós não temos tanta ousadia na nossa oração. A gente não consegue pensar tão grande na nossa oração, porque às vezes a nossa intimidade também não é grande, ou não é muita. Às vezes, o que está precisando mudar primeiro é o seu relacionamento com Deus. É como você está enxergando o Senhor. Porque às vezes você pode estar enxergando o Senhor como um patrão. Você está enxergando Deus como um chefe. Como alguém que você precisa produzir para Ele se agradar de você. Como alguém que você precisa fazer muitas coisas para Ele ficar feliz com você. Às vezes nós estamos enxergando a Deus como um patrão, como um chefe, e nós não temos coragem de pedir algumas coisas para Ele, porque a gente acha que Ele não vai dar, porque a gente acha que Ele não quer nem saber, porque a gente acha que nós não merecemos, então Ele não vai nos dar. Você dá para o seu filho só o que ele merece? Eu sei que não. Não que seja errado, às vezes eu faço isso com os meus filhos também. Eu falo: não, ó, vai, eu quero toda a casa arrumada. Aí o pai traz aquele pirulito, 7 Belo que você gosta. Mas às vezes Deus dá só por dar, Deus dá só para arrancar um sorriso do nosso rosto.
Deus dá só para demonstrar amor, só para mostrar para a gente que nós somos amados. E como já falamos, olhando lá para Isaías 43:4, que não há nada que Ele não faça por nós. E Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A gente fazia tudo errado. A gente caminhava a passos largos para longe da presença dEle. E ainda assim, Ele deu a maior demonstração de amor por mim e por você. Mostrou o quanto nós somos amados. Então, diante desse Deus, que é um Pai carinhoso, que é um Pai amoroso, que é um Pai que nos ama intensamente, nós podemos ser ousados nos nossos pedidos. E quer saber? É assim que nós vamos nos tornar mais ilustres. É sendo ousados nos nossos pedidos. E sabe como seremos mais ousados nos nossos pedidos? Na medida que a nossa intimidade com Ele crescer. Na medida que a nossa intimidade com Ele for aumentando. A nossa intimidade vai aumentando, o nosso relacionamento com Ele vai se intensificando, e nós nos tornamos mais ousados, porque a gente sabe que tem um Deus que tem todo o poder, e de um Deus que tem prazer em nos abençoar. Amém? Para terminar então. Deixa eu ver o horário. Não, dá para correr mais uns... Vou encerrar. Verso 10, a última parte do verso 10, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Entenda uma coisa, está no coração de Deus abençoar. Da mesma forma como está no nosso coração, nós como pais, abençoar os nossos filhos, desejar o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos se destaquem. Eu tenho um vídeo no meu computador do Mateus, na formatura do que era aquilo, prézinho, sei lá, antes do primeiro ano. E aí teve a formatura dele, era um cisquinho de gente, mas estava com aquele capelo, e a beca, é isso? Beca. Estava insígne o menino, de tão lindo, tá? E aí ele estava com a turma, devia ter uns 50 na turma, e eu filmando de longe, 50, todo mundo vestido igual, todo mundo. E se eu soubesse que eu ia falar isso, tinha trazido o vídeo. E você coloca todo mundo da mesma cor, as crianças da mesma idade, com o capelo, e você sabe quem é o Mateus. Não tem como errar o Mateus, porque o Mateus se destacou naquela multidão de criança, porque o Mateus tinha coreografia, porque o Mateus com o canudinho dele fazia coreografia, e dançava, e cantava com a alma. Então mesmo de longe, você olha, meu filho está ali, ó. Eu sempre mostro esse vídeo para as pessoas e falo assim, acha o Mateus. Com menos de 5 segundos eles apontam para mim o Mateus. E a gente quer isso, a gente quer que os nossos filhos se destaquem, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo naquilo que parece que é bobeira. Mas a gente quer que os nossos filhos se destaquem. Da mesma forma como Deus deseja que você se destaque. Se destaque em tudo, que você seja mais ilustre em tudo, que você se sobressaia em tudo, porque você é filho amado de Deus, porque você é um filho, é uma filha que Ele desejou, que Ele idealizou, que Ele planejou, que Ele pensou. Salmo 139, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. O salmista dizendo, olha, Deus já tinha escrito uma história para mim, uma história de destaque,
uma história ilustre. Deus já tinha me pensado como alguém insigne, alguém que se destaca. Agora, viver ou não viver o que Deus pensou para nós, o que Deus desejou para nós, é uma escolha nossa. E é por isso que Deus nos trouxe aqui hoje. Porque alguns talvez estejam precisando repensar o caminho, repensar as decisões, repensar o rumo da vida. Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? O que você está fazendo com a sua vida? Deus te fez para ser ilustre, como Ele fez Jabes para ser ilustre, e como Jabes foi ilustre, Deus deseja que sejamos também. No pouco, no muito, mas a gente tem um Deus que torce por nós. É fácil ser ilustre? Não, não é. Vai demandar esforço? Vai. Porque todo dia, primeiro eu vou precisar escolher Ele. Todo dia eu vou precisar do meu TSD com Ele. Todo domingo eu vou ter muitos outros lugares para ir, mas eu vou precisar escolher o Senhor. Eu vou precisar priorizar o Senhor. Eu vou precisar buscar o Senhor. Eu vou precisar andar com o Senhor. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar. E se você deseja se destacar, você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Comece aos poucos, mas comece. Seja constante. E se prepare para ser ilustre entre os seus irmãos. Confie que o Senhor vai te abençoar. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E o Senhor deseja conceder o que você também tem buscado diante dEle. Como disse, Jabes fez uma oração ousada. Jabes pensou grande e orou grande. E algo que eu quero dizer para você, a maior oração que você pode fazer hoje ao Senhor é uma oração de entrega. É uma oração de arrependimento, é uma oração de rendição, é uma oração se colocando diante dEle, se entregando completamente a Ele. Porque talvez alguns aqui nunca fizeram essa oração, nunca entregaram o coração para o Senhor Jesus. E dizer para Ele: Senhor, Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono da minha vida. Eu creio que o Senhor pagou um preço de sangue por mim, na cruz do Calvário. E lá na cruz eu fui resgatado. Lá na cruz eu fui salvo. Lá na cruz eu fui redimido. Lá na cruz o Senhor perdoou os meus pecados. Lá na cruz o Senhor me deu um novo coração. Lá na cruz o Senhor derramou sobre mim o Teu Santo Espírito. Essa é a oração mais ousada que você pode fazer hoje. É uma oração de entrega. É entregando o seu coração ao Senhor Jesus. É dizendo para Ele: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor a partir de agora. E eu quero desafiar você que deseja fazer essa oração hoje, a se colocar em pé,
aí onde você está, se você deseja fazer esta ousada oração ao Senhor, de entregar o teu coração, de entregar a tua vida, eu quero convidar você a se colocar de pé, aonde você está, e com esse gesto, você já está orando ao Senhor, dizendo: a minha vida é tua, o meu coração é teu. Alguém deseja fazer esta oração hoje? E se colocar diante do Senhor desta maneira? Aleluia. Mais alguém deseja se entregar a Jesus hoje? Entregar a direção da tua vida ao Senhor? O Salmo 37, o verso 5 diz: entrega a tua vida ao Senhor, entrega a direção da tua vida ao Senhor, confia nele e Ele vai agir, e Ele vai agir. Então entrega a direção da tua vida a Ele, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa tornar você a pessoa ilustre que Ele trouxe a este mundo para ser. Deus te fez insigne, Deus te fez distinto, Deus te fez único. E hoje Ele te chama para te destacar, mas para isso você precisa entregar o teu coração, entregar a tua vida e se render aos pés dEle. É dessa forma, esse é o primeiro passo para que você cresça na tua intimidade e na tua comunhão com Ele. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! O Senhor está mudando a chave dentro de você. O Senhor está girando uma chave no teu coração para te transformar, para te dar uma nova vida, para te dar um novo começo, para escrever uma nova história. Mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos ficar todos em pé e vamos declarar esse amor impressionante, esse amor maravilhoso, esse amor tão grande, tão intenso. É o amor de Deus pela sua vida. 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero que você coloque o teu coração diante do Senhor. Talvez você já tenha uma experiência com Jesus, já entregou a vida para Ele semana passada, ano passado, 10 anos atrás, não importa. Mas talvez você tenha permitido que tantas mentiras entrem no seu coração, tantas mentiras que te convenceram de que talvez o Senhor nem te olhe, que o Senhor nem te perceba, que o Senhor nem te ame. Mas isso é uma mentira do inferno. E o Senhor hoje deseja também virar uma chave dentro de você. O Senhor deseja apagar todas estas vozes mentirosas que acabaram encontrando vez no teu coração.
E Ele quer encher o teu coração com a sua palavra, com a sua voz. E eu quero convidar você a colocar o seu coração diante dEle, a colocar a sua vida diante dEle, a permitir que Ele entre, que Ele venha mostrar para você o quanto você é amado. E renove dentro de você um relacionamento de intimidade com Ele. Lembra como era antes? Lembra como era bom estar na presença dEle antes? Lembra como era fácil ouvir a voz dEle? Ele quer te trazer novamente para este lugar de intimidade. Então abra também o teu coração, abra a sua vida, para que o Senhor seja o primeiro, para que o Senhor volte a tomar conta do seu coração, e para que Ele faça de você a pessoa ilustre que Ele te chamou para ser. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. E como falamos, ó Deus, antes da palavra ser ministrada, que ela pudesse cumprir o Teu propósito. E assim seja, ó Deus. Que a Tua palavra alcance cada coração, que a Tua palavra transforme cada coração, que a Tua palavra mude a nossa forma de pensar, que a Tua palavra nos abrace, que a Tua palavra nos envolva e possamos ser levantados diante do Senhor para uma nova vida, para uma vida abundante, uma vida diante do Senhor, uma vida cheia da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, e que este grande amor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida, seja sobre cada coração, nos tornando, ó Deus, ilustres diante do Senhor, e de destaque, ó Pai, aonde formos, que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, em tudo que fizermos, sobre a nossa semana, de forma abundante, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe no nome de Jesus.